Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television e depois resta perenemente pelas nossas ferramentas midiáticas disponíveis. Antes de passar direto aqui para o nosso amigo ferrenho, defensor de Carlos Gardel, eu quero agradecer ao pessoal da técnica, antes que a gente se esqueça, porque eu sempre esqueço. Pessoal da técnica, Luciana, Verão e tarará, todo o resto. Maria Estela Guedes, que através do seu site www, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. E também a jornalista Kesley Ferreira, que fez esta ponte maravilhosa com este ilustre senhor, e que é da www.missãocomunicacão.com.br, uma assessoria de imprensa muito boa, umas meninas voluntariosas, segundo contou aqui o nosso amigo, que dá um trabalho fantástico. Ao meu lado direito, o professor, escritor, aliás, com extensa bagagem, lançou o livro recentemente, Um Mito chamado Gardel, numa característica interessante, em português e espanhol, lançado também em Buenos Aires, pela Travassos Publicações. Meu caro, muito obrigado por ter vindo de Porto Alegre. Prazer, é todo meu poder estar participando do teu programa. Como nós já conversamos outro dia, até por telefone, eu te disse que eu já te parabenizei, porque programa de cultura, fazer cultura nesse país é um sacrifício. Né? Apesar de, para mim, ser prazeroso, mas é um sacrifício mantê-lo. Porque isso não sim. há o apoio necessário, a gente não tem o apoio necessário. Eu fui procurar, mas a verdade é que não tem mesmo. Não tem, mas que, se procurar também não vai achar. É melhor nem procurar. É melhor nem procurar para não decepcionar. Então, eu agradeço também esse teu convite e estamos aí para conversar um pouquinho então sobre eu quero que Carlos você Gardel. saiba que nós estamos recepcionando você com toda a boa vontade e sabendo desde já que você realiza um trabalho também fantástico. Aliás, é o quinto livro? Esse é o quinto solo e eu tenho participação em 20 coletâneas. Não precisava humilhar assim, né? Não precisava chutar assim. A coletânea, nós temos lá, por exemplo, eu sou sócio do Partenon Literário, que é uma associação que congrega escritores, né? No Rio Grande do Sul. É o Partenon Literário e tem também, lá nós temos a Academia de Letras de Porto Alegre. Então o Partenon Literário anualmente lança uma coletânea, Vozes do Partenon Literário. Tem a 1, 2, 3, e agora nós estamos no 11. E tem o Escritos, 1, 2, 3, agora está no 11 também. A série Escritos é da Academia de Letras de Porto Alegre. Então todos os anos nós temos esses dois. Você sempre se envolveu com cultura, porque você era engenheiro. Continua, né? Depois que lógico, morre engenheiro. Professor também você continua sendo professor. Eu tive meu envolvimento com a literatura, começa quando eu tinha uns 12 anos. A minha primeira crônica eu escrevi foi sobre a morte do Papa Pio XII, em 1958. Eu escrevi uma crônica. Eu estudava no Colégio Rosário, lá em Porto Alegre, colégio famoso lá. E o Papa, eu sabia que ele estava a bola 7. Estava partindo. No bico do corvo. Tá. Aí de repente, nós estávamos em aula e começou a tocar os sinos da catedral lá, metropolitana. E quando começou a bater os sinos, eu digo, o Papa morreu. Porque ele bateu fora de hora, né? E realmente era. Então, eu escrevi uma crônica, Por Quem Dobram os Sinos. Eu tinha 12 anos, né? Aí quando eu cheguei em casa, comentei com meu pai já, a essas alturas, lia demais, ele era um leitor assim, e demorava tudo, né? E ele dizia assim, não, mas tu plagiou aí o Hemingway, que tem esse livro já. O Hemingway realmente, por quem é. E eu digo, eu sabia, eu sabia, né? Mas como isso não foi divulgado nem nada, eu não paguei royalties. Você não recebeu nenhuma ação? Não tive nenhuma Escuta, ação. Fala uma coisa. Você escreveu esse livro sobre o Gardel, o Carlos Gardel, que eu achei sensacional. Agora, nós temos muitas informações, são as mais díspares possíveis. Você é uma pessoa, um pesquisador que se aprofundou e tal. Qual é, o que a gente pode esperar da tua informação do Gardel? Por exemplo, onde nasceu, que dia, porque cada um apresenta uma certidão diferente. Em suma, quem era
Muito bom. Carlos Gardel. Então vamos por etapa. O historiador normalmente é um mentiroso, porque eu sempre costumo dizer que o historiador é meio mentiroso. Por quê? Porque a gente lida com versões, e as versões nunca nos levam diretamente a 100% de bater o martelo, que foi assim. Então o que eu fiz foi um trabalho de pesquisa, que eu fui eliminando coisas que eram mais absurdas, etc., fui eliminando e tentando buscar um lado mais racional. Isso aqui é possível que tenha acontecido. E aí, então, já houve comentarista de jornalistas lá de Porto Alegre, programas lá de televisivos, que foi um dos livros mais completos que ele já viu sobre a vida do Gardel. Porque eu busquei me inteirar até nos inquéritos que envolveram o acidente, eu procurei me inteirar nisso. Porque é claro que na hora que acontece o episódio, houve uma guerra, né? Praticamente uma guerra entre as duas empresas que trabalhavam lá na época, que era a Escalda e a SACO, que era a Sociedade Aéreo Colombiano. Essa SACO foi feita por um camarada que ele era muito patriota, queria fazer essencialmente colombiana, porque a que operava lá era a Colombo, alemã. Então as duas começaram a haver uma certa rixa nisso aí. E foi em função até dessa rixa que veio acontecer o acidente, foi em função dessa rixa entre os pilotos que veio acontecer o acidente mais tarde. E aí começa, a partir das versões, os advogados aproveitam as versões para, um desvia para cá, desvia para lá, para tentar puxar a brasa para o seu assado, né? Então eu comecei a ver, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não pode ter sido. Embora eu não estava lá, mas isso aqui é absurdo. Tem coisas irreais. Né? Irreais. Então eu fui indo até que eu consegui chegar num ponto em que realmente me parece que é o mais razoável para explicar o acidente, que foi um tiro que ele recebeu, o piloto recebeu do subcomandante, não, do copiloto da outra aeronave. Porque veja bem, poucos dias antes, no dia 20 de junho, 4 dias antes do acidente... Estamos falando de que ano? 1935. 35. Houve esse piloto da outra empresa, da Escalda, fez um voo rasante em cima do outro, numa aterrissagem. Para tirar sarro. Para tirar sarro, para dizer que o cara não era de nada. Porque esse piloto que fez o rasante, ele era um piloto de guerra, um piloto muito experiente, e esse rapaz não, o camarada já adulto, que operava o avião que estava o Gardel, ele tinha o dinheiro da mãe dele, tinha uma herança, etc. Ele criou uma empresa e com isso ele ficou de piloto, comandante, presidente. Self-made. Era agente comercial, fazia toda essa parte de relações públicas, fazia tudo. Então, ele, quando sofreu esse rasante, que o cara quis humilhá-lo, ele disse, eu vou te dar o troco. E nesse meio tempo ele conseguiu tirar a comitiva do Gardel que andava no avião da Escalda. E ele conseguiu tirar a comitiva para ele. Mais um ponto de irritação dos caras. E no dia que ele estava decolando com a comitiva, ele realmente tentou dar esse troco. Mas alguma série de outras coisas que foram acontecendo geraram muita hipótese. Muitas e dúvidas. que todas foram usadas umas contra, outras a favor. Porque, veja, uma delas dizia que o Lepera, que era o compositor que atuava com ele, fazia as letras e ele fazia as músicas, que o Lepera teria tentado dar um tiro nele, dentro do avião, no Gardel, e o avião, o saculejo do avião, ele acertou a nuca do comandante. Porque o comandante tinha, na necrópsia, aparecia uma bala na nuca do comandante. É isso que eu ia te perguntar, a necrópsia não mostrou isso? Mostrou que tinha uma bala na nuca do comandante, tudo bem. Aí, digo, não é possível, os dois eram amigos de longa data, havia uma questão que poderia ter dado rixa, mas eu duvido, que foi que ele forçou o Gardel a cantar num lugar que era público e o som era ruim e houve umas vaias, algumas coisas que o Gardel não teria gostado. Mas até aí tudo bem. Agora, se os caras são amigos, pode até ter uma pequena rixa, mas isso com o tempo passa, não vai a esse ponto. Você viu o laudo necroscópico?
Sim, alguma coisa do laudo a gente A viu. bala estava direto? Parei um pouquinho, nós vamos chegar lá. porque- Mas estava na nuca. Aí veio a outra hipótese, que seria o próprio Gardel ter dado um tiro que não, no comandante, porque uns tempos antes lá, o Gardel andou namorando uma namorada do comandante lá, do Samper Bobagem Mendonça. também, né? Aí, para um pouquinho, o camarada dá um tiro no comandante no avião em decolagem, É suicídio, né? suicídio. Suicídio, pô. Suicídio. Então, não tinha razão. E por outro lado, se alguém tinha algum motivo para dar um tiro, era o comandante nele. E fala uma coisa, a quem você atribui o mito Gardel? Por que até hoje o Gardel é um cara reverenciado? Só deixa eu te responder primeiro essa aqui da bala na nuca. Ah, tá, desculpa. É que eu tô acelerando. Não, mas tudo bem, guarda essa aí. Acontece que, no final de tudo isso aí, o que foi visto? O médico na necrópsia observou que o tiro no comandante entrou no maxilar e se alojou na nuca. Primeira coisa. E a segunda, ele não tinha perfuração na nuca por trás. Ou seja, o tiro não poderia ter sido dado de dentro do avião. Outra coisa, não havia armas. Durante a investigação não foi encontrado arma dentro do avião. Então veio de fora para Veio dentro. de fora, que as testemunhas viram algumas testemunhas que foram depor, diz que o copiloto do outro avião botou a mão para fora com o revólver e na investigação foi verificado que havia a arma na mão dele com uma detonação realmente. Quando ele viu, ele andava preparado para a coisa. Então, no momento que ele viu que o cara ia dar o troco, ele quis interromper, só que aí ele acertou o cara perdeu o equilíbrio do avião realmente e aí veio em cima dele. E os dois com 750 litros, acho que de querosene, explodiram os dois. Morreram tinha 18 no avião do Gardel e 5 no outro. Dos 18 do avião do Gardel, 5 conseguiram. Um morreu horas depois, outro morreu no dia seguinte e 3 foram alguns anos ainda, né? Mas no outro morreram todos. Voltando ao mito. Voltando então ao mito. Por que você atribui essa continuidade, né? Parece que o cara não morre nunca. Highlander, né? Parece que o cara está vivo. O mito se forma a partir do momento que o cara é um ídolo. Então, pro fã, o ídolo é uma coisa que está fora, está acima de qualquer suspeita. Então, ele é tão mito que eu, visitando, antes dessa data que eu fui lá, eu fui no início do ano, entrei o ano de 2018, entrei lá, que eu queria já ver alguma coisa, como é que era, verificar como é que era isso aí, a situação toda lá. E eu estou um dia estava no cemitério da Chacarita, lá com a minha esposa, fazendo uma visita, e de repente um sujeito vinha, um sujeito humilde, caminhando e tal, parou, apoiou a mão no túmulo, fez uma oração, se benzeu, foi embora. Daqui a pouco um sujeito num carro vem passando pelo lado também, porque lá tem estradas, tu anda de carro lá dentro. O cara ia passando, parou um pouquinho, olhou para a estátua, se concentrou, benzeu, foi embora. E no túmulo dele tu vê placas lá de agradecimento. É uma reverência... É uma reverência como se fosse um santo. Uma divindade. Mas tem coisas, por exemplo, que o mito leva adiante e que não é a realidade. Por exemplo, há aquele mito de colocar um cigarro na estátua dele, tem os dedos da estátua nessa pose, a pessoa passa botando cigarro lá. No dia, por exemplo, do aniversário de morte dele, um sujeito fica lá em cima o tempo todo, apaga o cigarro e bota o outro, como se ele fosse um fumante inveterado. Eu, como já fumei 21 anos, e depois eu fiz o meu primeiro livro foi sobre o tabagismo, e faço palestras sobre o tabagismo, eu comecei a estudar mais aprofundado, eu verifiquei que o Gardel não era fumante inveterado, nunca foi fumante inveterado. Fumava, mas não... É que naquela época de cantor de tango. Era só charme, era só charme. Porque naquela época, o que dava propaganda, não existia a possibilidade de ter, a televisão hoje isso aí é feijão com arroz. Mas naquele tempo, o que dava o status para aparecer, os produtos, etc., eram os artistas famosos que largavam, então, as empresas de cigarro, de bebida, etc., aproveitavam para isso. Não tinha filme americano que não tivesse alguém fumando. Alguém fumando. Então, quando estava o mocinho fumando, a mocinha também fumando, era aquela coisa, o adolescente olha e diz, porque o adolescente, o que acontece?
ele ficava entusiasmado. Pô, o cara vive cheio de mulher, rodeado de mulher, e eu não consigo. Então, o que aproximava ele daquela imagem era o cigarro, e aí ele começava a fumar. Você sabe que eu ainda tinha um filho que estava com uns 4 anos e meio, 5, e ele falou, quando eu crescer, eu quero fumar esse cigarro. Por quê? Ah, por causa do avião, do barco e tal, isso, aquilo. Meu caro, encerramos nosso tempo, lastimo. Mesmo. Tu vieste de lá de Porto Alegre. Parecia que tinha recomeçado agora. Tão bom que estava o nosso papo. De fato está bom mesmo, elucidativo. Agora, quem quiser, efetivamente, que vai haver muitas pessoas que vão querer esse teu livro, encontra nas lojas especializadas, nas livrarias. Pois é, das livrarias nem todas. É melhor que peça direto para Travassos. Editora Travassos. É, para Travassos. @ A Travassos. Luciana está expondo. Isso. Porque é melhor, porque no momento em que depende do livro físico, a editora às vezes tem que, botar meia dúzia lá no correio, 100, quando for no correio, e trazer aos poucos, porque, como eu estava explicando há pouco, ele ficou trancado em Buenos Aires. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo de eu tão que agradeço. longe. Agradeço muito, como eu agradeci a Kesli e as meninas todas que trabalham lá na Missão. É Missão, né? Isso. Missão Comunica. A Michele. Michele. Pessoal bravo, batalhador, que seguramente estão te dando um belo suporte. Mas nem tenha dúvida. Muito obrigado. Sempre. As portas estão abertas para você. Foi um prazer aqui. Portas e janelas também. Muito obrigado. Mas eu, agora, da idade que eu estou, já passo só pela porta. Por a janela estava difícil. Passando pela porta, tá bom. Nós conversamos com o Celso Gonzaga Porto, que trouxe ao mundo o livro Um Mito chamado Gardel. Pena que não tem um CDzinho lá com os tangos que ele toca, que ele canta, hein? Pois é. Eu até pensei em fazer isso, mas eu teria investido muito mais, teria gasto mais ainda, porque como o negócio está meio devagar, né? Mas quem sabe numa reedição a gente consegue botar o CD. Pessoal, muito obrigado pela companhia, audiência, paciência. Até a semana. Tchau, tchau.